Existem diversas teorias sobre a existência da humanidade desde que o mundo é mundo. Aliás, no decorrer dos tempos, estudiosos, arqueólogos com base em pesquisas, foram encontrando fragmentos que traziam à tona alguma conexão da humanidade com os Anunnaki. Segundo alguns escritos, o nosso planeta Terra era visitado por astronautas vindos de um mundo alienígena. Porém, como isso de fato aconteceu? Essa teoria é verdade ou somente especulações? Saberemos no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo! Esses seres, digamos, diferentes como os Anunnaki, que de acordo com algumas teorias, cruzaram seu próprio DNA com o do Homo erectus para que a humanidade fosse criada. O Homo erectus é uma espécie humana que surgiu há quase 2 milhões de anos atrás e entrou em completa extinção há aproximadamente 300 mil anos. E as principais funções dessas criaturas na Terra era de trazer conhecimento, tecnologia. Os deuses Anunnaki eram gigantes possuidores de grande conhecimento, responsáveis por transmiti-los para a civilização suméria na antiga Mesopotâmia. De acordo com um grupo de historiadores, os Anunnaki são divindades sumérias, acádias e babilônicas, que seriam descendentes do deus sumério do céu, chamado Anu, com sua esposa, a deusa da terra Ki. O mais antigo dos Anunnaki era Enlil, o deus do ar e principal deus do panteão sumério. Os sumérios acreditavam que, até Enlil nascer, céu e terra eram inseparáveis. Então Enlil partiu o céu e a terra em dois e levou a terra enquanto seu pai An levou o céu. Ademais, a origem da palavra Anunnaki provém da língua suméria, cujo significado seja aqueles que vieram do céu, e seu objetivo era decretar o destino da humanidade. Eles vêm de um planeta chamado Nibiru, que fica localizado em um lugar muito distante do nosso sistema solar. Existem algumas outras teorias para o surgimento desses seres. Entretanto, para outro grupo de historiadores e teóricos dos deuses astronautas, os Anunnaki seriam, na verdade, seres que vieram de outras galáxias, cujo objetivo era organizar a raça humana em uma sociedade que seria desenvolver um estado hierárquico, com códigos, leis, escrita, metodologia nas construções, entre outros. Agora, um fato que não se pode negar é que ninguém sai da sua terra a troco de nada. Os Anunnaki tinham uma missão. Eles vieram atrás de ouro para garimpar, já que os recursos de Nibiru já estavam se esgotando. Segundo estudiosos, no ano de 1849, um grupo de arqueólogos descobriu na região da antiga Mesopotâmia 14 tábuas de argila com escrita cuneiforme, que é a forma de escrita considerada a mais antiga já registrada pelas civilizações. Dessa forma, o arqueólogo do Azerbaijão, Zecharia Sitchin, passou cerca de 30 anos traduzindo as tábuas. De acordo com as traduções, as tábuas descreviam uma raça de alienígena que teria vindo à Terra com a intenção de explorar o ouro do planeta. Por fim, esses alienígenas eram os Anunnaki, que colonizaram o planeta e criaram a raça humana através de manipulações genéticas. Tendo como base algumas teorias, uns estudiosos argumentam que a mais provável é que os Anunnaki usavam os humanos como força braçal para garimpar ouro. Porém, dito algumas lendas, a espécie humana não foi a primeira a ser escolhida para esse tipo de trabalho pesado. Antes da nossa criação, eles usavam os Igigi, que eram deuses do céu segundo a mitologia suméria, os deuses mais jovens. De forma resumida, essa espécie era bem desenvolvida, parecendo até mesmo um ser humano. Eles possuíam habilidades manuais. Portanto, a inteligência e o raciocínio eram suficientes para realizar tarefas complexas. Enfim, desse modelo matriz, uma população de servos híbridos inteligentes e férteis foi formada, dando origem ao Homo sapiens. Algumas fontes estudadas por historiadores afirmam que os Anunnaki realmente existiram. Muitos estudiosos dizem que basta olhar para as civilizações antigas e a forma como foram construídas para termos certeza da sua existência. A primeira civilização foi criada na Mesopotâmia com edificações grandiosas e complexas, além de estabelecer organizações sociais e administrativas, códigos de leis, literatura, música e dança, onde foi construído um zigurate, que é um monumento em formato de pirâmide, e um sacerdócio Anunnaki para governar através de um código de justiça e moralidade.
Enfim, graças aos ensinamentos dos Anunnaki, os sumérios deram início à escrita cuneiforme, ordem sexagesimal da matemática, conhecimentos de agricultura, astronomia, astrologia, cálculo, carpintaria e metalurgia, além da descoberta do vidro, da roda, cerâmica, alfabeto, pesos, medidas e calendário. Conhecimentos esses que são usados até os dias de hoje. Foi um dos filhos de Anu, Enlil, que ficou encarregado de comandar o centro de controle da missão em Nippur. Já o outro filho, Enki, ficou à responsabilidade de controlar Duranque, que é a ligação entre céu e terra. Por fim, após 342 anos do início da civilização suméria, houve o grande dilúvio na região da Mesopotâmia, cobrindo as cidades e os centros de comandos, o que levou Enki e Enlil a retornarem ao seu planeta de origem. Entretanto, deixaram seus filhos semideuses na Terra, para que pudessem formar novas bases e assentamentos de torres de comandos e centros de mineração. Não existem evidências objetivas de quais eram as práticas de culto entre aqueles que veneravam os Anunnaki na Suméria e no Antigo Oriente Médio, mas sabemos que deuses como Ishtar, Enlil, Enki e assim por diante faziam parte de sua mitologia. Cerca de 50 anos atrás, um cara chamado Erich von Däniken escreveu um popular best-seller, Chariots of the Gods, no qual afirma que muitas civilizações antigas aprenderam suas artes civilizadas com visitantes alienígenas, que vieram à Terra e lhes ensinaram matemática, engenharia, etc., de formas avançadas. Esses visitantes alienígenas eram a base das crenças panteístas. Os humanos os confundiam com deuses, embora os verdadeiros historiadores tenham desmascarado rapidamente o trabalho. É inegável que os Anunnaki é um grupo de divindades que despertam curiosidades nas pessoas, principalmente nas pessoas que estudam a civilização suméria e mergulham fundo em algumas teorias sobre os astronautas ou seres extraterrestres, os associando aos Anunnaki. E existem ainda as pessoas que buscam comprovar teorias desses seres com bases bíblicas. É importante notar que os Anunnaki não são mencionados explicitamente na Bíblia. Portanto, qualquer conexão com o texto bíblico é especulação. Como já sabemos, o termo Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra. E na mitologia suméria, esses seres tinham como missão principal descer à Terra para interagir com os seres humanos e ensiná-los algumas funções. Algumas das divindades Anunnaki mais conhecidas incluem Enki, Enlil e Inanna, que desempenharam papéis centrais no panteão sumério. Já alguns teóricos astronautas acreditam que esses seres visitaram a Terra há milhares de anos e tinham como principal função provocar o avanço mais rápido da civilização do Oriente. Embora isso seja apenas especulação também. Retornando ao assunto dos Anunnaki e suas possíveis relações com a Bíblia, vemos que isso também não é de fato verdadeiro. Segundo pesquisadores e curiosos, os Anunnaki foram responsáveis por alguns períodos bíblicos que marcaram a história e ficaram conhecidos até os dias atuais, como por exemplo, os Nefilins, a Torre de Babel, a visão do profeta Ezequiel. Vamos analisar nesse momento cada uma delas. Os Nefilins. Os Nefilins são mencionados na Bíblia através do livro de Gênesis. Os Nefilins são descritos como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Algumas pessoas sugeriram que os filhos de Deus podem ser os Anunnaki, que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres humanas, produzindo assim os Nefilins. No primeiro momento, essa afirmação entra em desacordo. Primeiramente, que o termo filhos de Deus é usado para se referir aos anjos. Está em Jó 1 e versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Portanto, os seres angelicais não têm nada a ver com os Anunnaki, que são deuses da cultura mitológica suméria. Os Nefilins que usaram como comparação foram seres que desobedeceram a Deus, e por isso o dilúvio. Caso os Anunnaki fossem responsáveis pelos Nefilins, isso os colocaria em uma situação complicada também, indo contra o Deus cristão. Agora, uma outra conexão que talvez você já deva ter ouvido falar é a associação dos Anunnaki com a Torre de Babel. Segundo o relato bíblico, a humanidade tentou construir uma torre que alcançasse os céus, mas Deus interveio, confundindo sua linguagem e espalhando-os pela terra. Alguns sugeriram que a construção da Torre de Babel foi uma tentativa dos humanos de se reconectar com os Anunnaki ou reforçar seu conhecimento e tecnologia avançados. A história da Torre de Babel pretende ilustrar os perigos do
orgulho humano e da desobediência aos mandamentos de Deus. Sendo que também não faria sentido acreditar nessa versão, sendo que os Anunnaki queriam mostrar superioridade em relação à humanidade. A Torre de Babel foi construída pelos humanos para mostrar a arrogância e ambição daquele povo, e não para se comunicar com essas divindades da mitologia suméria. A última comparação já feita por estudiosos é que a visão de Ezequiel tem a ver com os Anunnaki, o que também, biblicamente falando, não seria possível. Nesta passagem, Ezequiel tem uma visão de 4 seres viventes, cada um acompanhado por uma roda dentro da roda. Essas criaturas e as rodas que as acompanham foram interpretadas por alguns como tecnologia extraterrestre avançada, possivelmente conectada aos Anunnaki. A visão de Ezequiel é sobre uma visão simbólica da representação divina e sua autoridade sobre toda a criatura. Deus, quando deu a visão ao profeta Ezequiel, queria que ele transmitisse sua mensagem ao povo, e não para se comunicar com uma possível divindade. Então, analisando pelo contexto bíblico, vemos que não tem ligação alguma. Embora os Anunnaki sejam figuras fascinantes na mitologia dos antigos sumérios, não há conexão direta entre eles e a Bíblia. Por ser uma cultura extremamente rica, as civilizações da Suméria, Babilônia, dentre outras tantas culturas existentes, são amplas em conhecimento de povos antigos que habitaram o planeta Terra e também fora da órbita terrestre, como os Anunnaki. Seres esses que, para muitos, foram de extrema importância no avanço do conhecimento, aprendizado e tecnologia que aprendemos e usamos até nos dias de hoje. Conhecimento esse que foi sendo passado de geração para geração, e aprendemos suas diferentes culturas nas escolas e levamos essa bagagem de conhecimento para a vida. Ao falar em cultura, lembremos também de Darwin, um estudioso conhecido que explicou o processo de evolução biológica por seleção natural, que significa que herdamos o DNA de algum ser, como por exemplo o macaco, já que esse animal em específico possui características físicas mais próximas e parecidas com a dos seres humanos. E isso talvez explicaria a teoria dos Anunnaki, que mesmo tendo se passado mais de 15 mil anos, a humanidade, mesmo em pleno século XXI, ainda continua amarrada a uma civilização que vive em situações precárias em algumas áreas, como a escravidão social, mental e profissional. Ou seja, o homem vive em ciclos repetitivos, trabalhando em ambientes desagradáveis, muitas das vezes não conseguindo enxergar potencial em si próprio, e não é satisfeito e realizado naquilo que faz. E isso sem levar em consideração todos os avanços tecnológicos e em outras áreas da humanidade até hoje. Algo que irei te perguntar agora. Você já tinha ouvido falar sobre os seres Anunnaki? Quem você acredita que eles foram? Ocuparam algum espaço no planeta Terra ou se trata apenas de lendas, como aquelas lendas urbanas que só servem para confundir e assustar? O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história dos povos Anunnaki? Acredita que eles realmente existiram ou acha que seja algo que as pessoas inventaram? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!